Cristianismo versus contracepção. Como entender os princípios bíblicos e identificar os enganos seculares a respeito da procriação, parte 2. Então, nós precisamos entender quais são as duas visões mais populares a respeito da procriação. Nós temos a visão bíblica, ou visão vertical, e a visão secular, ou visão horizontal. E, obviamente, dentro da igreja, a visão mais popular é a secular. Por quê? Vamos entender. Então, na visão vertical, Deus é o principal fator ativo na decisão de criar uma vida ou não. Então, ele usa o ato sexual como um instrumento para criar filhos para cumprir os seus propósitos. E o casal cristão, quando participa do ato sexual, é entendendo e desejando que Deus use seu ato sexual para gerar filhos, e esses filhos serão criados para a glória de Deus. Por isso ele é vertical. E essa visão tem uma particularidade que, entendendo que é Deus quem escolhe usar o ato sexual para criar ou não novas vidas para si, nós não podemos intervir neste processo, porque seria agir contra uma decisão divina e, portanto, seria rebeldia. Já na visão horizontal, que é a mais popular dentro da igreja, Deus aparece sim, mas como um agente passivo. Ele cria, em algum momento inicial, uma habilidade, ele dá uma capacidade genérica para que o ser humano possa criar pessoas através do uso das suas funções reprodutivas. Mas é o ser humano quem, de fato, decide usar o ato sexual para fazer filhos. As pessoas surgem quase como acidentes biológicos nesse caso. Então, a orientação que é dada é que o homem tenha bastante controle a respeito da criação de novas pessoas, para que essas pessoas possam servir aos propósitos e aos interesses que o casal humano pode ter. E por que essas duas visões, mesmo sendo tão opostas, dividem espaço e até são confundidas por muitos cristãos hoje em dia? É simples, ambas as visões declaram que é Deus quem cria. Embora na visão vertical Deus cria diretamente através do ato sexual, e na visão horizontal Deus cria assim como Deus cria, sei lá, os carros. Ele dá a sabedoria para o ser humano criar carro e ele dá a fertilidade, mas é o ser humano, de fato, quem decide criar a pessoa. Então, como nós vamos saber qual visão é verdadeira e, de fato, bíblica? Simples. Na visão vertical, nós temos alguns poucos versículos mostrando que é Deus, de fato, quem faz com que a procriação aconteça e que nós somos chamados a participar e colaborar com a criação de uma nova vida. Então, Gênesis 28, 9, 1, 7, 35, versículo 11, Deuteronômio 32, 39, 1 Samuel 2, 6, Salmo 127, versículo 3 ao 5, Salmo 139, versículo 13 ao 16, Jeremias 1, 5, Jeremias 29, versículo 6, 1 Timóteo 2, 5, e versículo 5, versículo 10 e o 14. E na visão vertical, nós temos alguns versículos também? Não, na verdade, não. Não existe nenhum versículo que diga que é o ser humano quem cria outro ser humano, ou que Deus, de alguma forma, incentive ou até tolere que um casal tente não receber os filhos que Deus possa querer enviar. Então, por que a visão horizontal está tão popular hoje em dia? Simples. Desde o jardim de infância, passando pela escola até a faculdade, a mídia, os conhecidos, os professores e até os pastores hoje em dia dizem que são os processos biológicos que criam uma pessoa e que Deus não está necessariamente muito interessado nisso. Então, essa visão de que é o sexo que cria uma nova pessoa, sem que Deus necessariamente esteja muito envolvido ou desejoso disso, fica tão entranhada na mente dos crentes que eles sequer são capazes de compreender que essa é uma visão pagã e idólatra.